Madness Combat. Bom dia, internet! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Madness Combat e alguns episódios, pra ser sincero, a gente não vai falar de tudo nesse vídeo porque eu vou tentar dar uma resumida e se esse vídeo for bem, vocês quiserem uma parte 2 eu trago contando ainda mais da história, falando sobre os jogos e de tudo envolvendo Madness. Madness é uma série postada pelo canal Crinkles, eu acho que é Crinkles. Madness foi postado originalmente na Newgrounds, um site de jogos, vídeos, artes e de tudo. Atualmente, enquanto eu gravo esse vídeo, Madness só tem 18 episódios, ou seja, vai atualizar com toda certeza, porque tem um episódio que foi postado ano passado, então Madness ainda é atualizado. Na história em si, é bem confusa, mas eu vou tentar explicar do meu jeitinho e, bem, para não enrolar muito nessa intro, vamos só começar logo, deixa o like, se inscreve e vambora. Começamos esse episódio vendo um personagem. O nome desse personagem é Hank e a gente vai acompanhar ele durante quase todos os episódios. Ele tava na tranquilidade, só que um outro personagem tava tocando música muito alto perto dele. E quando ele foi falar com o cara, ele tomou um socão na cara. E ele não deixou barato, só que daí começou a aparecer vários personagens pra bater no Hank. E ele fica alguns minutos lutando contra todos esses personagens. Até que esse personagem aparece e ele revive todo mundo que tava em volta do Hank. Mas ele acaba com esses personagens de novo. E, incrivelmente tem um cara dançando lá no fundo, ele dança o episódio todo. Em um momento o Hank, ele infelizmente acaba com o Gold. Infelizmente partiu desse mundo. E naquele dia o nosso herói lutou contra 30 homens. E mais tarde ele admitiria que gostou disso. 32 na verdade, se você contar com zumbis. E meus amigos, isso é Madness. Uma série que não é pra ser levada a sério. É puro sarcasmo essa série e eu gosto muito dela. Eu sei que aquele personagem, né, que apareceu, que viveu, tem uma história por trás e tudo. Mas nesse vídeo a gente não vai contar essas coisas. A gente vai falar só até alguns episódios e a gente vai tentar entender, entende? Mas se vocês quiserem, deixa nos comentários. Eu trago uma história melhor, conto uma história melhor disso aqui, meu Deus. Mas é só explicando isso mesmo e vamos continuar. Havia um homem que procurava o xerife em algum lugar na Nevada. Novamente esse episódio começa com o Hank fazendo o que ele sabe fazer. Inclusive ele só fez isso aí com o cara porque ele tava fumando. Cigarro dá câncer. Você não fume. Logo depois disso, ele continua indo em busca do xerife. E no momento a gente não sabe o porquê que ele tá indo atrás desse xerife. Ele invade a base onde o xerife estava e ele começa a lutar contra os personagens. Enquanto ele saía de uma sala, a gente vê de relance um outro personagem que já sabemos quem é. Inclusive, o nome daquele personagem é Jebadia Christoph. E eu não vou repetir toda vez esse nome dele, eu só vou chamar ele de doutor. E por que eu tô chamando ele de doutor? É porque vocês vão entendendo mais no futuro. É porque eles chamam bastante ele de doutor, né? Ei, calma! É o foreshadow! Enquanto ele lutava contra os capangas, aparece um palhaço. E meus amigos, lembrem desse palhaço, vocês... Se lembrem desse palhaço. Logo em seguida, o doutor aparece e transforma todo mundo em zumbi. E o Hank, ele simplesmente mata todos os zumbis do jeito mais radical. Minecraft! O Hank fica cansado, mas ele continua indo atrás do xerife. Depois de várias e várias lutas, ele finalmente dá de cara com o xerife. Só que o universo tinha outros planos para ele. Moral da história, nunca tente atirar no xerife. Ele recebeu uma segunda chance em algum lugar na Nevada. Eu nunca mais faço essa voz. Começo desse episódio de novo, o Hank atacando alguém porque ele tava fumando. Não fume e cigarro dá câncer. E novamente ele saiu lutando. Tá bom, YouTube? Ele tá lutando contra várias pessoas. E novamente ele tá indo atrás do xerife. E o xerife, ele tá observando o Hank pela câmera. Ele aperta o botão com o nome Motor de Improbabilidade. Que essa foi a pior decisão que ele poderia ter feito na vida dele. Isso simplesmente divide a sala onde o Hank estava em dois. E por algum motivo isso ferra com a gravidade. E o Trick, que é aquele palhaço, ele aparece de novo e ele começa a descer bala no Hank. Depois de ele lutar com vários outros personagens, ele acaba lutando contra o Sol. E novamente ele luta contra o Trick e ele
vence. Dessa vez ele vence. Era o que a gente pensava, porque o doutor ele simplesmente revive o Trick. E depois de várias lutas contra o Trick, ele ganha de novo. O doutor aparece e revive todo mundo que ele derrotou. E depois de mais e mais lutas, ele finalmente acha o xerife. E quando ele vai mandar o xerife de arrasta pra cima, ele toma uma no bucho. E ele finaliza o doutor junto com o xerife. E assim o nosso herói perde. Porque dessa vez ele realmente foi junto com os outros. Sem arrependimentos, sem remorso, sem motivo, apenas madness. Em algum lugar na Nevada. Tá, parei. Vamos começar logo, né? Eu não faço mais isso. A gente começa o episódio, começa com um personagem fumando e o Hank já resolve essa situação. E novamente, depois de várias e várias lutas, o Hank acaba em uma festa onde o DJ é o Trick. E depois do Hank lutar com todo mundo que tava na festa, o doutor aparece e revive todo mundo de novo. E, cara, ele acaba com... Eu falei tudo errado. O Hank acaba com todo mundo em segundos. Rapaz, o bichinho tá forte. Só que daí ele toma um tiro, né? Ele começa a morrer. Pra logo em seguida ser mentira, ele fatiar o zumbi em dois. Só que em um duelo de espadas, o doutor puxa um trabuco e deita o Hank. E antes dele de arrasta pra cima, ele se explode junto com o doutor. E o Trick continua a festa. Sim, o Hank tá vivo, não sei como, não sei de que jeito, e ele já começa o episódio fazendo o que ele sabe fazer de melhor. O Hank parece ter adquirido poderes, porque ele simplesmente se move mais rápido que balas. O que é isso, gente? E o doutor, ele também tá vivo, né? Ninguém morre nessa série. E ele tá muito forte, né? Eu esqueci de dizer esse fato, que ele tá muito forte. Ele dá bastante trabalho pro Hank, e até o próprio teve que fugir. E ele tá nesse lugar todo vermelho, mas o Hank, ele fugiu do doutor de novo, e de repente o Trick aparece. E o Trick, ele tá tão forte que ele simplesmente corrompeu a realidade. Cara, essa série já foi pra cucunhas. E ele também ficou com muita raiva, tanta raiva, que ele simplesmente derrota o doutor e o Hank. Tipo, como se eles não fossem nada. O Trick lança o Hank pra cima e dois caras aparecem. Eles dão uma espada pro Hank, só que aqueles caras parece que foram de asa, porque o prédio caiu em cima dele. E o Trick, ele fez isso aqui com o doutor. Depois de uma luta insana de espadas, o Hank, ele consegue, né, derrotar o Trick, deixando ele com ainda mais raiva como que esse palhaço tá vivo. E o Trick, ele tá tão forte que ele simplesmente destrói o Hank. E ele termina o episódio feliz. Cara, eu sei que isso aqui tá muito confuso, do nada os personagens ficaram extremamente fortes, mas pelo que eu me lembro, realmente não tem motivo pra eles terem ficado tão fortes. Pelo que eu me lembro, foi aquele botão que o xerife apertou. E, basicamente foi isso que aconteceu pra eles terem ficado tão fortes nesses níveis. Em algum lugar na Nevada, o ícone do pecado. Para um corpo maltratado, a morte é negada. O Trick, ele deixou uma arma e uma faca para o Hank. E novamente, depois de várias e várias lutas, o Hank acha um botão com um bilhete do Trick, dizendo para ele tentar capturar ele. E sim, o Trick, ele simplesmente aparece com um trem e ele atropela o Hank. E o Hank, ele consegue se segurar, ele vai entrando em vagão por vagão até chegar no Trick. O problema é que o Trick, ele desconectou os vagões do trem. E o Hank, ele estava muito longe. Só que no último momento, ele consegue se jogar e se segurar na ponta. Mas o Trick, ele fica tentando derrubar ele. E de algum jeito, o doutor tá vivo. Eles estavam indo em direção a um penhasco. E depois de cair com um trem, o Hank, ele continua vivo. Esse cara é imortal, irmão. Para logo em seguida, começar um duelo de espadas nível Dante Verde. E sim, o Hank perde, mas simplesmente o Trick revive ele. Isso aqui já virou bagunça já. E o Trick só reviveu o Hank pra eles continuarem lutando. Os caras já estavam malucos. Enquanto eles estavam lutando, um prédio cai na frente do Hank. E ele vai ter que passar pelo prédio fazendo a limpa. E enquanto isso, nosso querido Trick, ele tava comendo seu cachorro quente até que o Hank dá uma machadada nele. E com isso, ele cai do penhasco, mas ele simplesmente não aceita. E como assim não aceita? Ele vira essa coisa aqui. E bem, vamos pro próximo episódio, né? Não tem muito que a gente pode fazer. O episódio começa com o Hank após ele apanhar pro Trick. E o Trick fica xingando ele, mandando ele se levantar. E, cara, ele fica arremessando o Hank. Ele destrói o Hank completamente. Só que simplesmente um raio cai em cima do Hank, revivendo ele. E uns prédios caem perto dele e ele faz as limpas nos personagens que do nada começaram a aparecer. De onde sai tanto personagem? O Trick continua perseguindo ele. Até que o Hank, ele consegue acertar um ponto crítico no Trick, fazendo ele ficar ainda com mais raiva, mas isso machucou bastante ele.
E como o Trick ficou muito bravo, ele vai ter que continuar fugindo dele, até que ele dá de cara com esse monstro gigante e ele arremessa o Hank pra longe. Depois de um tempo fugindo, o Trick aparece e o Hank cai na porrada com ele. Até mesmo depois de um tempo de luta, o Doutor aparece e ele acaba com o Hank e o Trick facilmente. E novamente vemos aquela sombra preta e o episódio termina. E bem, meus amigos, isso foi Madness Combat. Eu sei, faltou muita coisa. Tipo, extremamente coisa. Falou eu falar dos episódios 6.5, 5.5, que conta a história daqueles dois personagens que foram acertados pelo prédio. Eles têm história, eles são importantes. Mas vamos deixar isso pra uma parte 2, né? Nesse vídeo a gente focou até um pouco numa parte do Hank. Então, se vocês quiserem uma parte 2, deixa nos comentários. Me siga nas minhas outras redes sociais, deixa o like, se inscreve. E, bem, eu vejo vocês num próximo vídeo. E numa parte 2 de Madness Combat. E, cara, essa série é do caramba, que série boa.